de Deus, né? Já vivendo a glória de Deus, o irmão aqui testemunhando das maravilhas do Senhor, e entendemos que a palavra, ela muda a história, a palavra, ela muda uma caminhada, ela muda a vida, a palavra, ela te faz viver o melhor de Deus. E quero convidar os irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra, que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quero dar boas-vindas para a Ângela, né? Ângela eu conheço tem 2 anos, nós apenas conversávamos pelo celular, evangelizando, falando de Jesus, de Sacramento, hoje está aqui para a glória de Deus, né? Sou feliz com a sua visita, tá, amada? Seja bem-vinda. Amém, amados? Amém. Lucas 5:1 nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ele ao lago de Genezaré. E viu entre 2 barcos, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, esse era Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E afastando-se, ensinava do barco a multidão. E acabou de falar, disse a Simão: Vá-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram encher os ambos barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, do Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse: Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram e seguiram. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, como nós sabemos, hoje é um culto de oração. Hoje é um culto que, quando nós falamos que orar, é você se aproximar mais de Deus, amém? Glória a Deus. E nós vemos aqui os frutos da oração, quando nós vemos um povo de Deus que saiu de casa, está frio, né? Mas está aqui porque alguém orou pela sua vida. Porque você um dia ouviu um chamado de Deus, mas alguém orou por você. E nós vamos falar aqui de algo que Deus quer fazer você conhecer mais um pouquinho. E você se aproximar de Deus. Podemos dizer que essa mensagem nos fala mais perto de Deus. Todos conhecem aqui o ministério de Jesus. Aonde Jesus passava havia o quê? Havia milagres, cura, libertação. Aonde Jesus estava, os enfermos eram curados. Havia transformação de vida. Vidas que estavam possessas, elas eram libertas. Então havia libertação, havia cura. O poder de Deus se manifestava. Aonde Jesus passava, havia sempre uma grande multidão. Porque aqui nós podemos ver e observar. Sempre quando você vê algo que até mesmo te traz um benefício ou pode mudar a sua história, você quer logo aproximar e saber o que está acontecendo, né? Se alguém está ganhando dinheiro, peraí, eu quero saber o que esse camarada está fazendo. Tem algo ali que está sendo mais fácil. Você quer se aproximar, mas olha só, hein? Ali eles começaram a ouvir daquilo que ia sarar as suas feridas, que ia libertar a sua alma. E aonde Jesus passava, havia ali a manifestação do poder de Deus. E não é diferente com as nossas vidas. Outrora nós vivemos em um ambiente onde não havia esperança, onde não havia certeza. Mas um dia nós ouvimos falar de Jesus e nós fomos ver quem era Jesus. E quando nós nos aproximamos dele, Jesus começou a mudar a nossa história. Aonde Jesus ia, a multidão, ela
estava ali para saber, para até mesmo obter daquilo que Jesus tinha para dar para suas vidas. Agora vamos ver aonde esse contexto vai encaixar nessa palavra. Nós estamos falando aqui de uma grande pesca. Mas antes de Jesus encontrar com esses pescadores, nós falamos que ele estava no meio da multidão. Jesus estava no meio da multidão. Você acredita que no meio da multidão, aonde existe várias pessoas, vamos lá, dentro de Manhuaçu, aí você vai mais longe, né, Juiz de Fora, aí você vai mais longe, você vai Belo Horizonte, você vai mais longe, Brasil, você vai no mundo, no meio de uma multidão. Um dia Jesus olhou para você e Jesus te viu. Pedro estava ali, vindo de um lugar, de um momento da sua vida, que ele já tinha até costume de fazer. Pedro era pescador. Ele pescava para alimentar a sua família, era o que ele tinha como renda. Mas naquele dia, Pedro estava ali, aonde Jesus estava cercado pela multidão. Ele estava à beira do lago, estava lavando a sua rede, que era de costume, após vir de uma grande noite de pescaria, e não havia pescado nada. E olha só como que Deus, ele é algo extraordinário, e o que Deus faz de diferente na nossa vida. Deus estava cercado por uma multidão, mas ele não deixou de olhar para Pedro. Deus está em um lugar, Deus está em um ambiente, porque Deus é onipresente, é onisciente, onipotente, ele está em todo lugar deste mundo, mas um dia ele olhou para você e viu qual que era a sua necessidade. Pedro tinha título? Ele tinha posses? Deus não olha a posição social, Deus não olha a estrutura aparente, mas ele olha o coração. Hoje Deus quer falar para você de forma diferente. Jesus chegou ali naquele lugar e havia ali 2 barcos. Deus olhou para Pedro. E Deus, olha só, e Jesus falou assim, e viu estar 2 barcos junto à praia, ao lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. Já andei a noite inteira, agora eu vou lavar, porque depois eu vou tentar de novo. E entrando num dos barcos, olha só, Jesus, quando ele vamos dizer assim, que ele vai mostrar o que ele tem para você, Jesus, ele não invade a sua vida. Ele só entra se você der oportunidade. Pedro já conhecia Jesus, sabia de tudo, todo o poder que ele tinha. Ele já tinha intimidade com Jesus. E naquele momento, ele entrou em um dos barcos que era de Simão. E enquanto ele entrou no barco, a primeira ordem de Jesus foi: afasta da terra. Afasta da terra. Mas Jesus, mesmo entrando no barco, ele foi lá na polpa que fala, né, do barco. Ele não deixou a multidão sem a palavra, não. Jesus está olhando para você, mas a palavra ela continua sendo falada aos 4 cantos da terra. Mas havia algo especial que Jesus queria tratar com Pedro naquela noite, naquele dia. Quando ele pediu a primeira coisa: afasta da terra, Pedro. Ele conhecia a necessidade que ele tinha? Conhecia. Deus conhece a necessidade que você tem? Conhece. Ele sabe da sua estrutura? Sabe. Eu estava conversando com um pastor, eu até falei assim, filho, Deus conhece a minha estrutura. Ele sabe até onde eu posso ir. E eu sei que Ele está cuidando de todas as coisas. Porque Deus conhece toda a nossa estrutura. Hoje eu estava olhando para o céu e conversando com Deus, falei assim, meu Deus, eu estava na estrada, estava olhando, meu Deus, o Senhor sabe aquela formiguinha que está passando ali. O Senhor sabe a raiz daquela planta. Você já imaginou que Deus é esse? Você ainda às vezes duvida do poder de Deus? Não tem como duvidar deste Deus. E ali, Deus pediu, né? Jesus pediu: afasta um pouco da terra. Pedro conhecia Jesus, sabia tudo que ele podia fazer. Mas para ele ter um momento com Jesus, ele tinha que se afastar da terra. Muitas coisas
nos distrai e nos faz perder aquilo que nós temos, aquilo que Jesus oferece para as nossas vidas, porque nós temos as distrações. A palavra nos fala lá em Filipenses que as grandes confusões, aquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que às vezes a gente se apega, que o Senhor não tem para a sua vida, você tira o foco do alvo. As distrações dessa terra, ela tira você do foco, que é o céu. E hoje, Deus quer trabalhar de forma especial na nossa vida. Que nós venhamos nos afastar da terra, daquilo que é o nosso pensamento, daquilo que é o desejo do nosso coração para essa terra. Porque para me desprender, eu tenho que renunciar à minha vontade, àquilo que eu quero. Porque a ordem de Jesus afasta da terra, afasta da negatividade, afasta do pensamento que não vai dar certo, afasta daquilo que não te aproxima de Deus. Afasta da terra, porque a terra só vai confundir a sua vida. Olha para o alto, olha para o alvo. Thalita Vitória, de segunda-feira, está indo ao médico, mas a palavra profética que a mãe dela falou hoje, eu já creio que o Senhor já operou. Então você na sua vida tem que viver essa experiência. Você não pode viver que não vai dar certo, que não vai dar, que está tudo errado, que eu não vou vencer, que eu não vou ser curado, que eu não vou conhecer mais de Jesus. Mas a ordem afasta da terra, afasta da sua razão. Jesus queria tratar algo diferente. Jesus quer tratar algo diferente nas nossas vidas hoje. Hoje é um culto de oração, mas para você orar, você tem que abrir o seu coração, você tem que se afastar daquilo que te distancia de Deus. E tem coisas que, às vezes, a gente guarda lá no fundo, né? Uma mágoa, uma tristeza. Deixa isso no altar. Não coloque nada que possa te impedir de receber de Deus essa noite. Porque Deus quer que você fique perto dEle. Porque é perto de Jesus, é perto de Deus que você vai viver a glória de Deus. Não é à beira, é dentro, é perto, é junto, é andando com Ele, é fazendo aquilo que é a vontade de Deus. O irmão falou assim, olha, eu estou vendo a glória de Deus na minha casa pelo poder da palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o poder da palavra. Eu confio no Senhor. É o poder da palavra. Eu espero no Senhor. É o poder da palavra. Vamos estar pronto para esperar aquilo que Deus tem para as nossas vidas pela palavra. Aí ele se afastou. E Jesus ainda ensinava a multidão. Mas havia um particular que Deus queria mostrar para Pedro. Particular com Deus não é em qualquer lugar, não. Quando você vai fazer uma consulta, tem mais de um paciente? É só você e o médico, né? E esse dia eu estou conhecendo muito médico, misericórdia. Mas está dando certo. Deus está no controle. E aí é só você e o médico. Ali havia multidão, mas Deus falou assim, eu quero tratar diferente agora, afasta aqui. E agora eu vou te levar para o alto mar. Deus quer te levar naquilo que é mais profundo. Um ambiente onde vai ser você e Deus. Onde você vai rasgar o seu coração. Deus quer fazer que você fique distante de tudo aquilo que te afasta de receber de Deus. Sabe quando você se aproxima de Deus? É quando você dobra os seus joelhos. Você fica perto de Deus. Quando você está longe daquilo que te afasta do Senhor, é algo extraordinário. Então Deus quer te fazer conhecer o poder da oração. Mas é você e Ele. É longe, é no mar alto, é longe, aonde ninguém está vendo. É você e Ele, sabe por quê? Ali você pode rasgar o seu coração. Ali você pode falar das suas mazelas, você pode abrir o seu coração. Pedro falou assim, Jesus falou assim, a necessidade dele era a pesca. Jesus falou, lança. Jesus, quantas vezes tem dado ordem para você lançar a sua dor, a sua causa diante dele, mas você duvida daquilo que é a palavra. Pedro teve fé. Sem fé é impossível você ver a Deus.
Sem fé é impossível você ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Pedro, no seu pensamento e no nosso pensamento humano, eu já lancei a rede a noite inteira, estou cansado, eu não peguei nada. Eu não peguei nada, nada aconteceu. Eu estou orando, eu não estou vendo nada acontecer. Mas você está tirando a intimidade com Deus? Você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus? Você tem aberto seu coração para que Deus verdadeiramente venha falar ao seu coração e operar o milagre que você precisa? Tenha fé no seu coração quando você for orar a Deus. Busque essa presença. Não, argumento nós temos todos os dias. Eu não vou lançar isso aqui não vou lançar isso nas mãos do Senhor não, mas é pela tua palavra. Pedro falou, pela tua palavra eu vou lançar a rede. A palavra ela faz toda a diferença. A palavra ela faz toda a diferença na nossa vida. Então se você ouvir a voz de Deus e ouvir a palavra de Deus, quando você verdadeiramente buscar essa intimidade com o Senhor, às vezes a gente começa a orar e quando nos deparamos com situações que você começa a orar 5 minutos, no outro dia você já está orando 10, 20, 30, 1 hora já está pouco. Porque você começa a conversar face a face com Deus. Você começa a ouvir o que Deus tem para você, porque é tão maravilhoso, porque Deus te conhece de uma forma tão esplendorosa, que a sua intimidade já é tão grande com Ele, que o pastor falou aqui, o irmão também citou na pregação dele, o pastor Jander, que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que são íntimos de Deus. Aí você começa naquela intimidade, aquela ousadia, Senhor, você está ali, você está conversando com Deus, Ele está respondendo ao seu coração e vai fluindo, e é algo extraordinário que acontece, porque isso tudo muda a estrutura de toda a nossa vida. Tudo em nossa volta, quando você tem essa intimidade com Deus, é diferente. Até quando você veste algo, você fala assim, aqui, é tão pequeno, né? É um detalhe da sua vida, Senhor, está tudo certo aqui? Não está não, volta lá e troca. É pequenos detalhes, Deus cuida da sua vida. É em tudo Deus faz na sua vida. E Ele te honra em tudo. Deus faz tudo. Vou fazer aqui uma comparação. Eu vou levar uma olhada aqui do pastor, porque eu acho que lá em casa tem um cabide desse. Tem gente que quer fazer uma dieta, quer fazer um exercício, aí compra logo uma esteira, né? Aí nós vamos lá, compra uma esteira. Só que a gente acha que só de olhar para a esteira a gente vai ver que está magro, né? Mas aí ela vira um cabide. Tem gente que ouve os milagres que Jesus faz, mas não prova do milagre, porque só fica vendo. Não pratica. Não pratica. Se você não caminhar, você não vai emagrecer. Se você não orar, você não vai receber. Então se torne íntimo de Deus. Jesus afastou Pedro de um ambiente totalmente fora daquilo que Deus queria falar ao seu coração. Hoje, no momento da oração, quando os irmãos forem orar pela sua vida, busque um ambiente de comunhão com o Senhor. Creia naquilo que Deus falou através da palavra para a sua vida. Se há promessas que Deus tem para a sua vida, abra o seu coração, porque Ele está pronto a te abençoar. Mas não depende só dEle, depende de você, porque você pode receber uma oração, mas você não pode achar que só de ver o milagre do seu vizinho vai acontecer algo na sua vida se você não crer. Você tem que crer na glória de Deus. E assim foi, fazendo-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Eu sirvo ao Senhor já tem um tempo, mas eu não tenho visto nada acontecer. Porque você não toma posse por inteiro daquilo que é a sua bênção. Aí Jesus fala, aí Ele fala, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O Senhor, Ele libera uma palavra para os nossos corações. O Senhor, Ele
hoje foi uma experiência que nós compartilhamos, que havia um irmão, que ele estava numa situação que aparentemente era impossível, ele tinha que estar em determinado lugar, e nesse tempo, ele um servo do Senhor há um tempo, por não conseguir aquilo que era o desejo, a vontade dele, ele começou a não crer mais nas promessas de Deus. E um irmão se aproximou do pastor e o pastor vai ali, né? O pastor quase não gosta de pegar uma ovelha e pega ela até, né? Fala assim, como o meu genro fala assim, ó, vai lá e avisa logo para a Leidiane para ela aceitar Jesus, porque não sai de lá enquanto ela não aceitar Jesus. E ele foi usado pelo Senhor. E essa pessoa, ela estava com a família fora, ele não estava conseguindo chegar a determinado lugar. E o pastor conversou com ele, e nem foi muito tempo não, acho que foi só meio-dia. Meio-dia conversando com ele. E a palavra que o Senhor tinha para a vida dele, ele volta para a presença de Deus. Volta para o caminho que você aprendeu a viver e a depender do Senhor. Eu sei, irmãos, que com essa palavra, porque olha só, quando você recebe uma palavra da parte de Deus e você coloca ela no seu coração e vive, tudo muda. E esse jovem, ele tomou posse daquilo que Deus deu para ele aquele dia. Com 20 dias ele estava com o filho e a esposa e mandou uma foto. Coloca a tua casa em ordem, né? A palavra do Senhor é essa. Você crer no que Deus tem para você? Você crê naquilo que Deus tem para a sua vida? A palavra de Deus é Ele quer fazer, mas se aproxime para perto de Deus. Não adianta, você não vai conseguir nada se você estiver longe daquilo que é o propósito de Deus. E você às vezes pode estar distante, mas Jesus vai lá e olha para você no meio da multidão e fala, ei, meu filho, peraí, você não pode se perder não. Deus tem um propósito na sua vida, vem cá. Ele te leva para o secreto, Ele faz você conhecer mais dEle. E começa a liberar bênçãos para a sua vida. E isso aconteceu, e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Nós falamos ali que havia 2 barcos. A bênção da oração, ela não fica somente na sua vida. A sua intimidade, o mover de Deus, ela espalha. A maravilha do Senhor, ela espalha, porque ela reflete aonde você está. Você ora, Deus te abençoa, e à sua volta, tudo começa a mudar. E ali ele chamou os outros 2, para vem cá, vem me ajudar. Porque quando você começa a ver a glória de Deus, Pedro começou a ficar ali até assustado, sabe por quê? Ele falou assim, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu não sou nem merecedor. Reconhecer que você é apenas um pecador. Reconhecer que Jesus é quem muda a sua história. Enquanto Pedro ficou ali a noite toda pescando, estava ali, nada aconteceu. Quando Jesus estava com ele, tudo mudou. E a bênção do Senhor se multiplicou. É algo que, quando a gente falou, ontem eu falei na reunião das irmãs aqui ontem, falei, irmãs, não se sinta constrangida em falar uma necessidade. Quando eu sempre pergunto se as irmãs estão bem, não é porque eu quero saber da sua intimidade, eu quero te ajudar em oração. Eu quero que você compartilhe. Sabe por que o Pedro viveu aqui? Mais à frente ele viveu. Enquanto ele estava sendo preso pelo Evangelho, havia uma igreja que orava por ele. Então a oração, ela move toda a estrutura. Enquanto a igreja orava, Pedro saiu daquela situação, nem um carcereiro viu. A sua oração, ela vai movimentar a sua vida, que você vai sair de uma situação tão difícil e ninguém vai ver a não ser você e Deus. Ele operando, só você e Deus. Mas teve oração, teve o mover do Espírito Santo de Deus. E de repente uma menininha bate, ela escuta uma batida na porta, ó. Ela abre a porta, é Pedro. Minha filha, você não está entendendo quem está aí fora. Não é Pedro. A oração, ela vai aonde a gente não pode ir.
Quantas vezes no seu coração você sentiu o desejo de orar por alguém? Mas eu não sei nem o que ela está passando, mas eu vou orar. Porque a sua oração vai aonde? Você não pode ir, mas ela chega. A oração, ela chega. Tem um irmão que contando um testemunho, falou que antes do culto, os irmãos sempre oravam. E a esposa do pastor, ela tirou um momento para orar e de repente, era uma igreja grande, e ela veio à mente sobre um jovem. E ela orava meia hora antes do culto. Quando ela viu, ela já tinha orado 2h30, que era o período do culto. E ela não tinha contato com aquele jovem, mas só veio ele na mente e orou o tempo todo. Terminou o culto. Você viu essa pessoa? Não. Mas Deus me tocou para orar por ele, mas ele não veio hoje, amém. No outro dia, está na porta do pastor, batendo na porta com o vidro de um medicamento na mão. Pastor, eu vim aqui porque ontem eu não vim no culto, mas na hora do culto, a glória de Deus invadiu a minha vida. Na hora que eu estava tentando tirar a minha vida, eu não consegui. Entende o que é orar? A glória de Deus vai aonde você não pode ir. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Esse jovem, ele cresceu, ele tem um ministério, ele é um pastor. Por quê? Porque Deus, quando escolhe, ele tem propósito para cada um de nós. Então não ache que Deus esqueceu de você. Coloque apenas toda a estrutura da sua vida. Eu não sei se a irmã conhece, mas aquele louvor, né? Até comentei com ela. Como que começa, Adriana? Quem conhece o Deus que eu conheço? Irmãos, eu vivi, já tenho 26 anos. Não sou livre de prova, de luta, de nada que é natural. Mas quem conhece o Deus que eu conheço, conheça o Deus que eu conheço. Não existe nada. Você pode estar na hora da luta, na hora da prova, mas a paz que Ele derrama na sua vida, a certeza que tudo vai dar certo, é algo extraordinário. Nós não precisamos muito de ver milagres, nós precisamos apenas conhecer o coração de Deus. Porque quando você se aproxima dEle, o poder de Deus transforma a sua vida. Ele muda a sua estrutura. Você já não tem mais uma vida de derrota, nada vai te parar. Nada vai fazer com que você seja detido nos seus dias. Simplesmente prove e fique perto de Deus. Não olhe a circunstância, fique perto de Deus. Ore ao Senhor, seja íntimo dEle, porque você não vai sair sem a resposta dEle. Se o Senhor pedir para você se afastar, afasta, porque Ele quer te levar num ambiente de glória. Nós vamos estar entoando louvor em meia voz. Você pode permanecer em seu lugar. Os irmãos vão estar aqui para orar pela sua vida.